Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à segunda mesa do nosso encontro promovido pela Healthcare Alliance. Nós estamos falando essa semana da transformação digital, né, especialmente no tema do Covid-19, né? Para quem não me conhece, eu sou Ana Cristina Nóbrega, sou gerente de canais e parcerias na Healthcare Alliance. A minha formação é tecnologia da informação. Fui gestora de sistemas de uma rede de hospitais aqui de São Paulo, né? Junto comigo estão o Haroldo, que é o CEO da solução Doutor Mobile, o Emerson Zarur, que é o diretor de inovação da MV, Daniel Moraes, gerente de TI da Unimed Caruaru. Então, assim, é um grande prazer contar com vocês para esse nosso bate-papo aqui, falando do tema gestão do atendimento, pré-agendamento hospitalar e telemedicina, que tem tudo a ver, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Ainda estamos enfrentando essa pandemia, embora ela já esteja mais amena, né? Mas a gente já consegue ver o resultado, né, desse movimento da transformação digital nas instituições de saúde. É claro que a gente sabe que nós temos, dentro aqui que a gente fala do nosso Brasil, do nosso país, a gente tem muitas instituições num nível muito elevado de transformação digital, estão bem avançadas, né? Tem, como é que fala, um plano diretor, né? Já tem um projeto que eles estão perseguindo isso, tem outras que estão a meio caminho, né? Mas já entenderam que precisam, que é vital essa transformação digital, e tem as outras que estão iniciando, né? Mas a gente já consegue ver que mesmo com esses três estágios, os frutos já estão sendo colhidos, né? A gente consegue ver isso na experiência do paciente. E a gente também consegue, olhando para as instituições de saúde, a gente já também consegue ver uma transformação para aquelas áreas administrativas, para as áreas assistenciais e para as equipes multidisciplinares. Então, esse é o nosso bate-papo hoje, da nossa tarde aqui, é discorrer um pouco sobre esse assunto, trazendo aqui a experiência de experiências com soluções de chatbot, né? No caso, a solução do Dr. Mobile, o Emerson Zarur trazendo um pouco das soluções mobile da MV, né? E também trazendo o Daniel, que é o nosso case, que vai mostrar o quanto ele já conseguiu emplacar essas soluções e o quanto ele já conseguiu enxergar os benefícios dessas soluções aos seus pacientes, né? Porque, no fundo, assim, a gente investe, mas o benefício tem que ser sempre o paciente, né? Ele é a razão de existir de todas as instituições, né? Então, para começar o nosso bate-papo, eu peço para que vocês discorram um pouco de como vocês veem a solução Health Mobile nesse cenário das instituições de saúde. Então, fiquem à vontade. Haroldo, se você quiser começar, fique à vontade, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado aí, quero agradecer à Healthcare Alliance pelo convite. Para quem não me conhece que está no chat, eu sou Haroldo Coriolano, sou um dos fundadores aí da Doutor Mobile. A gente é parceiro aí da MV através da Healthcare Alliance. E eu estava ontem em casa refletindo aí sobre esse tema de hoje, né? Sobre toda essa revolução no atendimento, esses serviços, essas soluções de Health Mobile. E aqui pensando ontem como que a gente evoluiu 10 anos em 2, né? A gente, com essa pandemia, o que tinha para ser evoluído, o que tinha para ser colocado em prática, principalmente a questão da telemedicina, né? Que tava aquele imbróglio, sai, não sai, vai, não vai. E que, para quem não sabe, eu acho que o Emerson pode até me confirmar, mas eu acredito que ele ainda não foi aprovado em definitivo, né? Tem
uma autorização aí temporária para ser utilizado, mas assim, eu não vejo como alguém, depois dessa pandemia, depois de toda essa situação, vai ter coragem de chegar e dizer, não pode, não vamos poder ter telemedicina, né? Então, os conceitos mudaram, a cabeça das pessoas mudou, caminho sem volta, a gente entrou nesse ciclo aí de digital, muito por conta da pandemia, né? Foi horrível, mas por esse lado, ela acelerou bastante isso aí. E aí eu estava pensando assim, o que é que a gente evoluiu, o que é que a gente tinha, o que é que a gente tem de serviços hoje com mobile, né? Que facilitam aí a vida do paciente, do cliente, no nosso caso. E aí eu comecei a pensar em alguns serviços, né? Não sei se vocês têm filho pequeno, mas a moda agora é você falar que é cringe, né? Que o negócio é cringe. Quando fala seu filho falar que é cringe, é porque você tá velho. Então, pessoal, agendamento, você agendar uma consulta hoje por telefone, se eu falar isso para a filha, ele vai dizer, pai, você é cringe. Isso aí já era, é coisa do passado. Hoje a gente agenda, você faz um agendamento de uma consulta por um aplicativo, por um WhatsApp. É muito mais cômodo, muito mais simples, muito mais prazeroso para quem está agendando, ao invés de estar falando com um atendente, tomando seu tempo naquela situação de você estar fazendo o agendamento, é melhor você estar no conforto do seu lar ou no seu trabalho com o seu dispositivo móvel, fazendo o agendamento ali no horário que você quer. Aí estava pensando em outras situações. Quando você fazia um exame anteriormente, que você tinha que ir lá pegar o resultado pessoalmente, ou até eu usei muito o serviço de motoboy, né? Então fazia um raio-x, uma tomografia, e aí pagava um valorzinho a mais, o motoboy ia entregar na sua casa. Cara, isso hoje é inimaginável, né? Então, hoje você faz tudo em aplicativos, no WhatsApp. Eu consigo pegar o resultado do meu exame por um WhatsApp, baixar, encaminhar para o meu médico, ele já vai me dar alguma orientação, né? E eu vou... E tudo muito rápido, sem burocracia, né? Check-in, hoje o aplicativo aí da MV, o Global Health, você consegue fazer o check-in, ou seja, otimizar. Eu estava conversando com a Ana outro dia desse, né, Ana, que você foi fazer um atendimento aí em algum hospital, que eu não estou lembrado agora, você falou da experiência que você teve, incrível, de você chegar lá e toda aquela burocracia de papel, de demora no atendimento, não existe mais. Exatamente, exatamente. Né? É absurdamente. Você passa a ficar pensando, nossa, como eu fazia isso anteriormente, como é que isso era tão cringe, né? Eu fiquei, assim, bem satisfeita, né? Porque dias antes eu recebi uma mensagem no WhatsApp, né? E perguntando se eu queria adiantar meu atendimento. Sim, Ok, né? Eu disse que sim, enviei a documentação necessária, e quando eu cheguei na instituição, um processo que geralmente demorava 30, 40 minutos, eu cheguei e fiz no máximo 10, porque eu só assinei o documento. Já estava tudo pronto, né? exatamente. Foi Exatamente. muito rápido, muito ágil, e a gente sabe que isso é bom para o paciente, mas a gente sabe que isso também apoia muito o back-office, né? Isso Demais. é um diferencial, né? É um diferencial. Sim. Pensei na questão do tempo de espera, né, no pronto-socorro. Eu tenho um filho pequeno. Hoje eu não saio para um pronto-socorro que eu geralmente levo ele sem antes consultar o tempo de espera no celular. Porque antes eu chegava no hospital, estava um pico de 3, 4 horas de espera. Então era absurdamente gigante o tempo de espera. O que é que eu faço agora? Eu acesso o smartphone, consulto o tempo de espera, vejo, ó, tá há muito tempo, espera um pouquinho, dá 1, 2 horas, quando eu entro novamente, já está lá meia hora, 40 minutos. Então, assim, são
soluções de mobilidade que facilitam demais a vida do cliente, né, do paciente, no nosso caso aí. Era basicamente isso que eu queria falar nessa introdução aí, dizer que realmente a gente, com essa pandemia, a gente evoluiu muito para soluções que agregaram demais tanto para o paciente, né, quanto para os hospitais também. Foi incrível. Acredito que o Emerson e o Daniel aí tem muita história boa para contar também dessa evolução aí do que a gente teve nesses 2 anos. Muito bom. Obrigada, Haroldo. Emerson, o que você pode nos contar sobre o avanço, né, do uso de Health Mobile? Ana, boa tarde. Boa tarde. Prazer enorme. Obrigado pelo convite da Healthcare mais uma vez. Boa tarde, Daniel Moraes, da nossa querida Unimed Caruaru. Nosso visita, eu te devendo uma visita mês que vem. Se que eu estiver já andando, jogando bola, eu vou aí, Daniel. Assim que eu me recuperar da minha cirurgia aqui. Boa tarde, Haroldo. Eu já fui mais esperto que você, viu? Já combinei uma visita com ele em junho, que é a data certa para ir visitar o Daniel. Eu agora estou escondido dentro de casa, mas esse ano o bicho vai pegar fogo lá mesmo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Essa primeira pergunta é bem provocativa, Ana, e é uma delícia de responder. E ela é tão abrangente que a gente podia ficar discorrendo horas aqui sobre esse assunto, né? Mas é importante trazer para vocês o seguinte, e a gente precisa ter essa noção, nós, quanto pessoas da área de saúde, nós temos que quebrar mito e desmistificar fantasmas, acabar com algumas coisas que a gente vê por aí. Hoje a gente já sabe que 80% das pessoas, dos brasileiros, né, das pessoas, eles acessam a internet pelo seu smartphone. Nós estamos falando de 80%. E aí cada um sabe a população brasileira e imagina isso, o volume que dá. 79% das pessoas já conseguem acessar de área rural, né? E pasmem vocês, a gente fica muitas vezes criando também estereótipos sobre as pessoas que, enfim, classe D e E, gente, 83% das pessoas, elas acessam a internet também pelo celular. Bom, então vamos partir desse princípio. Nós temos esse volume gigantesco aí de pessoas que estão acessando o celular. Para inovar, nós não precisamos ter a ambição de atender 100%. Esse é uma primeira coisa que a gente tem que também entender. Essa mudança, essa viralização, ela não acontece do dia para a noite, todo mundo usa. Se você fizer isso, você tem um grande problema, né? E aí a gente tem vários exemplos para dar de serviços que foram automatizando ao longo do tempo, que isso foi feito de maneira gradativa, né? E aí a gente consegue hoje ter muito serviço mobile. Como eu falei, o assunto é muito abrangente, então a gente vai trazer pequenos exemplos para vocês terem uma ideia. Tem um cliente nosso ali no interior de São Paulo, próximo à capital de São Paulo. A gente tinha, por exemplo, a gente começou a instalar em todos os consultórios médicos um sistema de prontuário eletrônico nosso, chamado Clinic, né? Dentro dele, uma das funções, além da teleconsulta, é o agendamento online. Então, as pessoas podem, junto com a sua plataforma, disposto dela, de acessar, né? De acessar nossas soluções. Quando a gente começou esse serviço, o que a gente fazia? Como que tinha de padrão no sistema? A gente colocava e apresentava agendas disponíveis com no mínimo 3 horas. Então, se eu pesquisasse agora, às 15 horas, uma agenda, a gente só ia mostrar para eles às 18. Só para vocês terem uma ideia, o movimento e a aceitação foi tão boa que a gente reduziu isso para 15 minutos. Até porque nas cidades menores, né, tirando os grandes centros, 15 minutos a gente consegue fazer praticamente cruzar a cidade toda, né? Então, a gente reduziu para 15 minutos, levando a taxa de ocupação da agenda dos médicos em mais de 10%. Hoje, nós temos uma taxa de agendamento em mais de 100% do que nós começamos em setembro do ano passado.
Nós reduzimos, por meio de notificações e conversas com o usuário, mais de 30% do absenteísmo. Então, isso são benefícios que as pessoas, por estarem dentro de uma plataforma conectada, por estar utilizando o mobile, hoje todo mundo tem seu hardware, né? Hoje todo mundo carrega consigo seu hardware, carrega consigo seu comunicador, né? Então, é um acesso muito simples e fácil, né? Uma outra coisa que acontece é isso que o Haroldo colocou, né? E que a gente já vem entregando para o mercado agora, que é você poder sair de uma internação hospitalar, você poder sair de um consultório médico e ter acesso a serviços que muitas vezes você interrompe um tratamento pela dificuldade que é cuidar da saúde. Então, eu tenho um jargão que eu sempre digo, para cuidar da saúde tem que estar com muita dor, porque não é uma experiência boa, não é fácil o acesso ao serviço, né? Então, além desse fato que você comentou aí, que é um fato de autorização, que a gente vai comentar mais à frente, você sai hoje num tratamento, de um consultório médico, dentro desses serviços conectados de mobilidade, você já agenda seus exames, sem você ter que ser uma experta no nome dos procedimentos médicos, né? Além de ter o perdão, a prescrição do médico, que a gente não entende, eu não entendo, não é entender a letra, não é entender a grafia, entender palavras novas ali que não é do nosso convívio normal, não são palavras que a gente usa no dia a dia, né? Então, eu quando vou fazer um agendamento de uma ultrassonografia, eu tenho que saber todo o nome técnico que o médico me pediu para falar com a pessoa. Aquilo é muito complexo para as pessoas, como experiência de uso. Então, o que a gente está entregando em termos de serviço de mobilidade? Eu saio de um consultório médico, eu não tenho que saber o nome de nada, eu só tenho que saber apertar um botão. Eu não preciso ser nem letrado, Ana, na situação que nós estamos colocando. Eu só preciso agendar ali, até porque tem um sininho, né? A pessoa pode apertar ali uma voz, né? E entender do que nós estamos falando. A mesma coisa acontece com a medicação, que é esse ciclo de atenção no cuidado da saúde, né? Eu tiro pela cirurgia que eu fiz recentemente. Eu saí do centro cirúrgico, fui para o quarto, do quarto recebi alta na noite, e assim, eu gastei R$480 de medicação, né? Eu queria ter gastado até mais pela quantidade de dor que eu senti. Por mim, se pudesse pagar mais um cenzinho, a gente pagava para poder passar Não aquela dor. sentir dor, né? Então, a pessoa interrompe o tratamento, a pessoa quer cuidar de si. Só que a experiência não é boa. Por quê? Porque nós temos que entregar ao mercado. Veja, isso é um ciclo de entrega. Nós não estamos aqui para falar do antigo, do passado, nós estamos para falar do novo. O que a gente tem do novo, né? É uma transformação digital. O que a gente já pode fazer? Então, a gente já pode colocar para os nossos clientes uma saída de uma internação, foi o meu caso aqui, um caso real, que aconteceu faz 1 semana e 5 dias, já uma cotação para ele de todas as medicações. Então, ele vai poder saber que aquela medicação ele vai variar entre 370 a 490, 510, né? E que muitas vezes a pessoa, além de ser caro isso, independente do poder aquisitivo da pessoa, ela precisa ser monitorada naquilo, né? Porque tão logo eu volto para um outro médico, que não foi o médico da cirurgia, a primeira pergunta que ele me faz é: quais são os medicamentos que você está tomando? Quando você sai de uma cirurgia, eu tenho uma pastinha aqui em casa, né? Quais eu estou tomando? Honestamente, eu sei porque eu anotei. Mas quantos fariam isso, né? Então, essa é uma ambição, esse é um trabalho incansável que a gente está, de entregar ao mercado serviços que possam fazer sentido para o tratamento de saúde das pessoas e para o retorno financeiro das empresas que atendem. E o retorno ele consiste exatamente nesse, do cuidar da saúde, né? De ter mais preditividade em relação ao cuidado do paciente, poder ter agilidade nos serviços. Honestamente, todos nós já sabemos que não agrega valor ter ali um call center com 50 pessoas para esperar uma ligação para atender, né? Ninguém gosta mais de call center, né?
ninguém gosta mais de call center, as pessoas não entendem o que os outros falam. A comunicação do ser humano, ela tem cada vez mais difícil ao longo do tempo, né? Então, a gente quer alguma coisa digital, a gente quer, na verdade, quando estiver batendo um papo, que possa ser um papo saudável, não um papo de conversa de duas pessoas que querem poder escolher como escolhem suas passagens aéreas. Se eu quero viajar às 8, às 9, às 10, é uma opção minha, eu quero poder olhar e ter as opções de escolher. Quando você está no telefone, a pessoa fala, não, só tenho 9. A pessoa, não é possível, deve ter outro horário aí, né? Então, sintetizando aí, eu falei muito, Ana, em relação à sua pergunta, é entregar essa agilidade, entregar essa experiência melhor para os nossos clientes, né? Para que cliente? Esses clientes que a gente comentou, em que hoje 80% deles têm acesso à internet pelo seu celular, né? E esse acesso pode permitir um cuidado melhor da saúde, né? Desde comprar uma medicação, agendar. Perdão. Então, é isso. É o que a gente chama de colocar o paciente à frente, participando ativamente do seu cuidado, né? Você dá autonomia para o paciente, para ele também interagir. Realmente, o que você colocou, é chato ficar num call center? É muito chato você ficar num atendimento onde você está meio que às cegas. E quando você dá essa autonomia para o paciente, é uma coisa interessante. A gente se sente mais, como é que fala? Autônomo, né? Então, olha, eu vou discorrer aqui, eu vou escolher, né? Eu tenho como escolher o que é melhor para mim, né? O paciente está empoderado, né? O cara quer resolver a Isso. situação dele, quer... Isso. Tanto, isso aí não é só na área da saúde, em qualquer área, né? As companhias aéreas colocam você para fazer o trabalho que era do atendente, mas a gente gosta disso aí. Os bancos colocaram para a gente fazer o trabalho que era dos caixas e a gente gosta de fazer porque tem uma autonomia e tem um empoderamento. Na área da saúde é a mesma coisa, né? Um bom exemplo, eu gosto de falar um pouquinho disso, existe uma fala, né, de que o custo da TI é alto, né? Eu acho que isso é importante a gente também trazer para essa mesa e mudar esse pensamento, né? TI não é custo, TI é investimento, né? Os bancos entenderam isso há algum tempo atrás e eles são exemplos para o mundo. O nosso sistema bancário é um exemplo para o mundo, porque eles são muito ágeis, né? Mas por quê? Porque eles investiram em tecnologia. Então, assim, a gente também não fala de investimento, investir por investir, não, é um investimento que tem que ser feito de modo assertivo, né? Tem que ter um plano diretor, tem que ter todo um trabalho em que momento nós estamos, né? Eu digo isso com exemplos que eu vivi do meu dia a dia no hospital. Então, assim, às vezes você quer colocar uma tecnologia, mas o hospital não está preparado para receber aquela tecnologia. Então, você tem que preparar o ambiente para conseguir receber aquela tecnologia. Então, mas é importante investir, né? Daniel, eu queria trazer você um pouquinho aqui para esse momento aqui do nosso bate-papo. Você que é usuário já, né, de algumas tecnologias, se não me engano, você já está usando as soluções do Global Health, também usa o chatbot do Dr. Mobile, então eu queria que você discorresse um pouquinho para a gente aqui como que é essa experiência na sua instituição, como que os pacientes receberam isso, né? E também os benefícios lá para o back-office, né? Você pode trazer um pouquinho dessa experiência para nós? Boa tarde a todos, boa tarde, Ana. Um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui no evento da Healthcare. E, mais uma vez, aí, compartilhando junto com Emerson e Haroldo, né, essas experiências. De fato, para mim, ficou a parte mais complicada, né? Haroldo já falou aí muita coisa, Emerson também, e agora eu vou falar um pouco daqueles produtos que a gente já utiliza
E um pouco dessa experiência que a gente traz em relação a como a experiência do paciente e como a experiência também da nossa retaguarda, aí, nosso back-office. Né? Eu, voltando um pouco ao que o Emerson e o Haroldo começaram falando, eu acredito que nós tivemos um momento nesse processo da transformação digital de também a tecnologia se reinventar, né? Nós estávamos muito acostumados com os apps ou com soluções que eram muito dependentes daquela início da ação através do usuário, né, ou dos clientes. E hoje a gente já percebe que esses apps que a gente começou a utilizar em alguns anos atrás, hoje eles já trazem uma inteligência por trás, né, reconhecendo aquilo que os nossos clientes e os nossos usuários mais consomem daqueles produtos. Né? Então, a gente já consegue visualizar em alguns momentos dos agendamentos quais são os médicos que esses clientes mais, né, fazem consumo dos seus serviços. Então, já vem ali uma sugestão, né, desses médicos que você mais frequenta, né? Quais são os exames que, de repente, você mais utiliza fazendo agendamento. Então, pacientes, por exemplo, que têm algum tipo de comorbidade ou que são pacientes que têm um acompanhamento no sistema de atenção primária, por exemplo, que fazem exames com a periodicidade controlada, então a gente já consegue prever que na hora do acesso a esse agendamento, você já tem lá aquele seu cardápio, digamos assim, de consumo mais frequente. Então, isso também traz uma experiência de uso e uma aderência maior do cliente a esses aplicativos, por exemplo, né? E a gente percebeu na adequação que nós tivemos aí, a gente usava um determinado serviço do WhatsApp e migramos para um outro serviço e integramos isso a um bot junto com a Dr. Mobile, já integrado às soluções da MV, como o Global Health e a própria agenda do MV, né, do Soul, e a gente percebe o quanto isso trouxe de ganho para o back-office. Né? Então, ações que a gente precisava depender do cliente presencialmente para fazer um início de atendimento, autorizações para as consultas ou exames que seriam realizados, a gente já consegue antecipar tudo isso baseado nas informações do pré-agendamento realizado. Isso trouxe celeridade para o processo de atendimento, o cliente já chega com uma autorização realizada, por exemplo, para determinados exames assim definidos, e isso faz com que a nossa retaguarda de trabalho também tenha uma melhor qualidade no trabalho, no serviço prestado a esses clientes, trazendo uma melhor experiência também ao cliente que vem nas nossas unidades e consome os serviços. Então, isso, sem dúvida, como o Haroldo falou, nós tivemos um avanço aí de 10 anos em 2 anos, há quem diga que até de mais que 10 anos em pouco menos de 2 anos. Né? A experiência de utilizar, durante o início da pandemia, principalmente, a teleconsulta, foi algo que proporcionou, principalmente nos casos aqui na nossa região, onde a gente atende muitos clientes que são de cidades vizinhas à nossa, né, com distâncias aí que chegam a 70, 100 quilômetros, por exemplo, e que são pacientes que têm comorbidades, que precisam de terapias, e que essas terapias muitas vezes são realizadas 3, 4 vezes na semana. Isso proporcionou que essas terapias não tivessem essa interrupção durante o período da pandemia, e a gente tem relatos de vídeos, por exemplo, das mães dessas crianças, que prefeririam continuar com esse atendimento dessa forma do que voltar a um atendimento presencial. Não perceberam, em alguns casos relatados por elas, que a qualidade do atendimento foi superior, por exemplo, ao presencial no sentido da absorção pelo paciente. Né? Então, são relatos como esse que demonstram que a decisão de abrir
a teleconsulta durante a pandemia foi uma decisão acertada. E eu até compactuo com o Haroldo, que eu acho pouco provável que isso dê um passo atrás, embora a gente veja ainda um movimento nesse sentido. Outro ganho que para mim foi significativo nesse processo, que eu acho que ajudou bastante a adesão da teleconsulta, como também a adesão por parte dos médicos ao processo da teleconsulta. A gente sabe que, tradicionalmente, existe uma barreira tecnológica entre o médico, né, e a população, e eu acho que a facilidade do médico prescrever, né, à distância e garantir que aquela prescrição que ele estava realizando, de fato, tinha sido algo, ou é algo que tem um valor legal e que ele estaria coberto legalmente por qualquer problema que ocorresse, isso eu acho que trouxe uma garantia a mais para o médico de que ele não incorreria em nenhum problema caso acontecesse alguma adversidade nesse processo do atendimento, né, e o cliente posteriormente. Então, eu acho que nós tivemos no Brasil, principalmente, um avanço muito grande. Acho que esses fatores contribuíram muito para essa mudança de transformação digital na saúde, principalmente. Se a gente comparar a saúde em relação aos bancos, às instituições financeiras, a gente vai ver que nós ainda estamos num processo de transformação, mas estamos ainda bem atrás, né, da área financeira. Mas eu vejo uma oportunidade muito grande da gente conseguir alavancar isso de uma forma que talvez a gente não supere em um curto espaço de tempo a área financeira, mas que a gente consiga, sim, chegar muito próximo disso. A gente já vê hoje muitas soluções que foram desenvolvidas para a área financeira já sendo embarcadas para as áreas de saúde, e isso demonstra o quão certo esse investimento e esse movimento tecnológico de transformação tem contribuído para o bem-estar da população, né, e tem trazido bons frutos. Então, essa é a percepção que a gente tem nesse cenário de transformação digital. Muito bom, ótimo, Daniel. Agradeço o seu depoimento, né? E eu tive a oportunidade de ver um pouquinho do case que foi feito na Unimed, e eu achei interessante porque vocês foram até para a parte administrativa, né? Algumas solicitações administrativas que os pacientes fariam ou que teriam que se deslocar até a Unimed fisicamente, aí vocês já conseguiram colocar isso com um atendimento otimizado, né, via chatbot. Achei bem interessante, muito bom. Emerson, queria que você contribuísse aqui um pouquinho com a gente, falando da telemedicina, que até um pouquinho antes da pandemia, era assim, um assunto que a gente não conseguia avançar, né, pelas leis brasileiras, né, mas com a chegada, infelizmente, com a chegada do Covid, né, a telemedicina, ela veio para salvar, né, esses atendimentos, né, e agilizar isso, e eu pessoalmente acredito, que é um caminho sem volta, né, eu acho que hoje eu vejo que eu tenho aqui um app do meu plano de saúde, e ele me oferece, olha, você quer uma consulta via telemedicina? Está aqui disponível para você, né? Então, assim, é um caminho sem volta, né? Queria que você falasse um pouquinho dos desafios, né? Porque, assim, até então, a gente queria muito telemedicina, mas não era permitido, né? E do momento que estourou a pandemia, e aí, assim, vamos liberar, porque era o caminho, né? Em vez de você ter aqueles pronto-socorros lotados, né, e colocando as pessoas em risco, abrir o atendimento via telemedicina ajudou em muito as instituições e as pessoas, né? Então, fale um pouquinho para a gente da sua experiência com a telemedicina, Emerson, por favor. Eu para falar de telemedicina, eu sempre tenho um cuidado extremo, que é uma coisa que me deixa muito feliz, sabe? Primeiro, colocar um ponto aí que o Haroldo citou no começo.
A gente tem participado de mesas redondas com pessoas de Brasília, conversado como é que a gente deixa isso de uma forma oficial e perene, né? Não faz mais sentido, todos sabem disso, que não faz mais sentido, mas diante da tua pergunta, você mesmo coloca que foi uma coisa que aconteceu, ela foi oficializada no dia 28 de fevereiro, né? E quando ela começou a acontecer, muita coisa ainda não se tinha definido, né? Então, a própria conexão com as farmácias era uma coisa meio que indefinida, né? Aí depois se surgiu um consenso, meio que um consenso, e uma legislação vigente hoje, né? Que a gente via certificação digital e CPF, a gente pode apresentar essa prescrição na farmácia e realizar a aquisição como se fosse um receituário especial. O que a gente já tem feito a gente já pulou uma etapa dessa. A gente hoje já consegue fazer compra, aquisição integrado com as farmácias, bem bacana. Logo quando a gente começou a história da telemedicina, eu sempre parto do princípio que a experiência não retrocede, né? Então, se você tem uma boa experiência utilizando um outro aplicativo ou uma outra coisa, independente se da área de saúde, é aquela referência que você tem consigo, né? Então, suponhamos, se você vai entrar num site, numa loja para comprar uma roupa, você quer a mesma experiência que você teve para comprar uma passagem aérea. Também vamos combinar que hoje a experiência de comprar passagem aérea carece de um aprimoramento quanto à experiência de uso que dá para melhorar. Eles vêm com os modelos já de 5, 10 anos aí, dá para dar um upgrade no modelo e tornar a vida mais fácil. Assim como é fácil abrir uma conta corrente hoje, né? Bem, e logo quando a gente começou a telemedicina, um dos primeiros clientes, por incrível que pareça, aí foi o nosso amigo Daniel, a Unimed Caruaru, né? E aí a gente, logo de cara, teve uma coisa que nos emocionou muito, né? Uma mãe de família com uma criança diagnosticada PC, né? Que é uma paralisia cerebral. E essa pessoa não pode ter o tratamento interrompido, né? E na pandemia tudo ficou interrompido, né? E, pô, a gente olhando o bem que a gente faz para essas pessoas e ela comentando para a gente o benefício que a filha dela teve, inclusive uma melhora no cuidado da saúde dela, porque a criança acaba interagindo mais com dispositivos, né? Então, é muito emocionante. Recentemente eu tive o dissabor, o desprazer de Ano Novo e a família toda reunida, minha mãe, que eu não via há 2 anos, aquela história toda de Ano Novo, Natal, e a gente teve o desprazer da Omicron ter feito um strike ali, né? Bom, então, quando eu falo de telemedicina, é muito legal ver o bem que a gente faz para as pessoas. Poder ver um familiar seu muito próximo, de 76 anos, outro de 68 anos, conversando com o médico, sendo atendido via telemedicina, tendo um cuidado a mais, né? E então, fora isso, a gente sai de uma telemedicina hoje, o que a gente tem entregue no mercado? Uma gestão de plano de cuidado. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o prazer de ver como a gente pode cuidar da saúde mesmo à distância. Gente, é uma consulta à distância, é uma consulta presencial, que muitas vezes, isso eu quero falar para vocês, nós desenhamos uma plataforma, gente, que acaba com que o médico seja mais obrigado a dar atenção para a pessoa do que às vezes quando eu vou no consultório. Sendo prático, dando um exemplo prático para todo mundo. Eu vou no consultório hoje, tem um médico, esse médico mesmo que eu estou indo, não é culpa dele, não, é culpa da arquitetura da sala. Então, ele me atende aqui, olhando para mim, aí eu falo tal coisa para ele, ele se vira de costas e aí vai digitar. E aí eu continuo falando. Então, a maioria dos consultórios médicos que a gente observa, o médico ele perde o foco.
Se você quer ser bem-sucedido, as mulheres sabem mais que isso do que nós, homens, nós temos que focar na conversa, né? Nós, muitas das vezes, somos muito relapso em relação a desfocar, né? O homem tem esse problema, né? E as mulheres não, elas conseguem ser mais atenciosas, mais focada. E engraçado que quando a gente criou o design dessa telemedicina nossa, a gente colocou de um jeito que o médico, para olhar o prontuário do paciente, ele tem que estar olhando para o paciente. Então, isso faz com que o paciente se sinta mais assistido às vezes, porque o médico está olhando para ela ali, ela falando com o médico, e o médico olhando para ela, olhando o prontuário dela. Assim como eu estou aqui olhando você, Ana, e estou olhando aqui nosso chat, né? Então, isso é muito bom. E aí, com isso, como a gente já tem a telemedicina, a gente acaba criando um modelo obrigatório de atenção à saúde, de continuidade no cuidar. Por quê? Porque o médico dali mesmo, ele tem que ter ferramenta, eu não vou falar da MV, mas ali mesmo ele tem que ter ferramenta capazes, todas essas ferramentas, de enviar coisas digitais para o paciente, desde o pedido de exame, desde o receituário médico, da prescrição que foi feita, não é isso? O plano de cuidado. E a pessoa do lado de cá, ela recebe aquilo digitalmente. E aí eu consigo acompanhar o tratamento desse paciente, muitas vezes com maior eficiência do que o local. Claro que existe desafios ainda como exame físico, mas esse mês mesmo nós estamos implantando no Hospital Sabará, Hospital Pequeno Príncipe, nós estamos disponibilizando uma ferramenta que eles trouxeram para o Brasil, uma ferramenta de Israel, chamada Title Care, que ela tem um componente de dispositivos, principalmente muito usado para pediatria, em que a pessoa consegue colocar aqui, né, ver a garganta da criança, ver o ouvidinho da criança, sentir o coração batendo. Então, já existe dispositivos em que eu consigo quebrar essa barreira da distância. Uma vez feito isso, gente, o que eu quero dizer? Não existe barreiras, não existe paredes. Então, nós temos aqui em Recife, por exemplo, um projeto que nós temos com a Secretaria de Estado de Saúde, que toda a teleconsulta é feita por meio da nossa solução. Nós criamos, por exemplo, um centro de atendimento em Garanhuns. Garanhuns fica a 350 quilômetros daqui, se eu não estiver errado, né, Daniel? Observe, 350 quilômetros. A unidade de atendimento é aqui em Recife. Então, eu consigo ter médicos especialistas em determinadas patologias que está atendendo, que existe um déficit numa cidade que não é pequena, se eu não me engano, é a terceira ou quarta maior cidade de Pernambuco, ou a segunda, a 350 quilômetros da capital. Então, o que nós temos feito, e isso, gente, é transformador, não é fácil, porque quando a gente fala de prontuário eletrônico, que também não é fácil, a gente vai lembrar que a primeira informatização digital nossa acontece no ano 2000. Nós estamos falando de 22 anos depois e existe muito desafio ainda para convencer médico. Então, assim, nós temos que entender o nosso momento. Nós temos que entender também que esse negócio de telemedicina existe há 2 anos. E se a gente não encarar e acreditar na solução, ela não acontece. Porque tem muito bonequinhos que vão ficando na frente, as pessoas colocando como dores, como desafio, que não pode, não dá. E cabe a nós gestores, e nós de tecnologia, e tanto profissionais de saúde, e derrubando esses bonecos. Por quê? Porque quando a gente olha um parente muito próximo, acima de 70 anos, né? Pessoas com dificuldade, essa criança que a gente citou aí, né? E quando eu mostro o vídeo da criança, as pessoas se emocionam de falar, puxa, a gente está cuidando disso, né? Estamos entregando isso para a sociedade. Existe algo. A pessoa que resolve trabalhar na área de saúde, se ela não tiver este sentimento, está tudo errado, né? O sentimento do cuidar, de cuidar. São 2 coisas que eu me apaixono. Eu sou muito apaixonado por tecnologia e o sentimento de cuidar, né? Então, isso para mim hoje faz todo sentido. A gente faz algo que faz sentido para a vida das pessoas, né? Então, hoje é possível fazer uma consulta à distância e ainda acompanhar todo o seu plano de cuidado,
toda a medicação usada ao longo do tempo, e mandar informações para o paciente, num modelo diferente do atual do consultório físico, que eu vou e eu só vou falar com o médico, porque não são todos que dão um WhatsApp, vamos combinar, né? Porque às vezes a gente quer o WhatsApp do pediatra, vai poder, doutor, eu estou sentindo isso, aí o cara vai responder, tudo normal, é assim mesmo, fica tranquilo e tal. Se você estiver ruim, você vai amanhã no consultório, não é assim que acontece? Então, só que você pode agora, você pode nutrir o teu cliente, o teu paciente, com informações, né, sazonais. Então, você vai nutrindo ele. Isso é muito legal. Isso é o cuidar da saúde, tá? É isso, Ana. Muito bom, ótimo. Fiquei muito feliz, né, que você traz essa informação de que algumas barreiras como essas, né, de poder examinar o paciente, algumas coisas já sendo resolvidas. Isso, assim, é maravilhoso, né? Fantástico, porque em algumas regiões tem que ter o uso da telemedicina, né? Não, e, assim, é um grande benefício para a sociedade, né? É maravilhoso, fiquei muito feliz. Tem aqui uma pergunta de um conhecido nosso aqui, o Vinícius, do Grupo Santa Joana. Ele traz um questionamento aqui, a gente vamos aqui ver como é que nós podemos responder o questionamento dele. Vou ler aqui, um minutinho só. Ele faz assim, ó, como juntar aplicativos, no caso o WhatsApp, a URA, uma central de atendimento, e outras tecnologias que compramos em momentos diferentes, isso é muito comum, né? Melhorando o uso para o cliente como se fosse um único canal. Então, assim, aí, Haroldo e Emerson, como que vocês veem isso? Porque, de fato, né, o hospital adquire, e às vezes a plataforma, o canal de comunicação, às vezes nem é do hospital, às vezes é do terceiro, né? Muitas vezes o hospital, ele terceiriza esse atendimento e o terceiro disponibiliza o espaço e também todo o serviço de atendimento. Como que vocês veem isso? Para adiantar aí, já que a gente está bem adiantado no horário, Sim. Vinícius, acho que interoperabilidade, cara. Interoperar os sistemas para eles se conversarem e você ter juntar isso, todos os sistemas em um local só para você ter uma centralização de tudo que está acontecendo. Na minha visão, se a gente for pensar em algo profissional, seria isso aí, seria ter alguma interoperabilidade aí entre esses sistemas para, ou então trocar tudo e colocar um novo que englobe tudo, né? Mas nem sempre é possível. Então, acho que interoperar, acho que seria o ideal. Acho que esse também é um assunto, né, que vale ser discutido. A gente é um assunto complexo, não dá para a gente abordar aqui, mas eu acredito que a gente pode anotar em um tempo. Deixa eu dar só uma colaborada, Ana. Eu queria contribuir também depois. Eu queria dar uma colaborada. Por favor. Então, podem falar. Esse é um assunto claro, por isso nós temos aí no mercado, né? No mercado o conceito claro de omnichannel. Então, o cliente é exatamente isso. Ele vai se comunicar por vários canais, né? Hoje nós temos uma geração de chat e está chegando depois da gente uma geração de voz, né? Então, que ele vai perguntar para a Alexa ali, a Alexa vai agendar ele, né? Então, isso é normal. Então, nós temos que ter um omnichannel. Só que o omnichannel é o meio e não é o fim. Então, a tua plataforma final, ela mantém-se e você tem que criar esses canais todos justos, atualizados. Por isso que é importante versionamento de API, para que mantenha a interoperabilidade de serviços, mas eu diria que nós temos que fazer dentro dos vários canais existentes de comunicação. Eu achei que o Haroldo ia fazer um pouco
do merchan dele aí, mas ele acabou passando batido, né? Então, eu vou ajudar o Haroldo. Aqui na Unimed Caruaru, a gente tem um ambiente quase dessa forma que o Vinícius colocou aí. Eu digo quase por quê? Porque por uma decisão estratégica, né, a gente convencionou que todas as nossas unidades de negócio utilizariam plataformas da MV. Inclusive, nós estamos no processo de implantação da operadora também, o Sou Operadora, e aí a gente estará utilizando em todas as nossas unidades MV como plataforma. Isso um pouco, mas nós ainda temos muita coisa no sistema de gestão anterior e hoje a gente tem serviços nessa convergência, né? E essa interoperabilidade que o Haroldo falou, eu acho que é o caminho que vai, sim, entregar essas informações para as plataformas omnichannel que estarão nas bordas, certo? Como exemplo, hoje nós temos no nosso serviço de mensageria no WhatsApp, por automação, nós temos segunda via de boleto integrado com o sistema de gestão da operadora, nós temos agendamento de consultas e exames integrados com o SOU, né? Nós temos a consulta dos status das guias autorizadas na operadora, onde o cliente consegue consultar o andamento daquela guia que está em tramitação na operadora, e aquele famoso token de autorização que a gente consome nos credenciados e cooperados. Então, nossos clientes hoje consomem essas 4 automações da mesma forma que no canal do WhatsApp, como na nossa telefonia Cisco também. Então, as APIs que nós construímos junto com a Doutor Mobile para consumir esses serviços no WhatsApp também são utilizados pelo software da camada de aplicação da telefonia. Então, pensar nessa estratégia é que eu acho que é a grande saída e o grande pulo do gato do negócio, entendeu? A gente está num caminho agora de migrar boa parte disso também para o web chat, através da Take, e aí a gente vai consumir essas APIs que o mobile desenvolveu junto conosco, ou seja, mais um canal de comunicação que a gente está abrindo para o cliente que vai consumir das mesmas fontes essas informações que ainda estão pulverizadas aí entre os sistemas, mesmo sendo tudo dentro de um ecossistema da MV, né? Então, eu acho que esse é um dos caminhos que precisam ser analisados antes de decidir como se vai para essa plataforma omnichannel aí. Muito bom, te agradeço muito, Daniel, pela contribuição, viu? Muito obrigada. Bom, a gente já está um pouco avançado aqui no horário, né? Está muito gostoso o nosso bate-papo, mas a gente já precisa encaminhar aqui para o final da nossa conversa. E eu queria só que vocês falassem brevemente do que vocês veem de tendência para o serviço de Health Mobile para os próximos anos. E desafios, né, gente? Assim, essa mudança, essa quebra de paradigma. Por favor. Quer falar, Haroldo? Vamos lá. Primeiro agradecer, né, novamente aí o convite, dizer que foi ótimo estar com vocês aqui agora à tarde. Dizer que puxar a sardinha para o meu lado, né, Daniel? Você falou bem aí da questão do WhatsApp. É tendência para a área da saúde nos próximos anos a gente fazer atendimento com uma solução profissional de WhatsApp. Mas já é realidade isso em outros setores, né? Então a gente sempre atrasado, né? Então a gente já vê aí Magalu da Magazine Luiza, Gal da Gol, Bia do Bradesco, ou seja, são avatares que já resolvem muitas coisas dos clientes hoje. E já são realidade. Na área da saúde, a gente colocou o serviço aí na Unimed Caruaru, acho que 1 ano, 2 anos, evoluiu bastante, mas tem muita coisa ainda que a gente pode evoluir ainda e trazer de melhor atendimento. Só passando uns números finais aqui para quem está aí que não sabe, hoje o WhatsApp ele está instalado em 99% dos smartphones no Brasil.
E desses 99%, 93% das pessoas acessam o WhatsApp todos os dias. Então, é inegável que você vai preferir ser atendido por WhatsApp ao invés de uma ligação telefônica, né? A gente está Sim. migrando, está partindo aí para uma situação de uma nova geração que não quer mais falar por telefone. Eu, particularmente, já gosto de resolver tudo por WhatsApp. Então, geralmente, quando eu estou em algum evento, pergunto quem aí recebeu uma ligação hoje ou fez uma ligação para algum parente. Praticamente ninguém levanta a mão. Agora, se você perguntar quem recebeu um WhatsApp ou quem enviou, todo mundo, né? Todo mundo amanhece o dia já com mensagem do WhatsApp. Então, é uma ferramenta segura, atende às exigências da LGPD, tem criptografia de ponta a ponta, rastreio das conversas, tem representante no Brasil. Então, você que está aí, hospital, que tem esse receio, esqueça isso, procure uma solução homologada pelo Facebook para você atender o teu cliente pelo WhatsApp. É onde ele vai estar e onde ele vai querer ser atendido. É isso aí. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigada. E Emerson? Prazer novamente, Ana, Daniel e Haroldo. Obrigado, pessoal, pela presença. Estou à disposição, emerson@mv.com.br. Quem quiser me mandar perguntas ou nos questionar como nós estamos resolvendo nesse mundo de clientes, né? Já somos quase 2 milhões de pessoas plugadas numa única plataforma, compartilhando dados de saúde, compartilhando e acessando serviços de saúde. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos mais de 27 milhões de exames nessa plataforma. Então, é muita informação, é muita coisa bacana que a gente está criando, construindo e entregando. Acredito que, falando de futuro, eu não vejo a saúde diferente dos demais, com milhares de protagonistas. Eu acho que vai acontecer um protagonismo único, mas também acredito muito na pergunta que foi feita de Santa Joana, que é o conceito de omnichannel. Acho que cada um vai encontrar a sua plataforma favorita de comunicação, porque nós temos gerações diferentes, nós temos pessoas diferentes. Hoje, a gente já consegue, por meio de uma pergunta de voz, transformar aquilo em texto, transformar aquilo em bot e conversar com as pessoas. Então, existe muita coisa em relação a isso. O primeiro hospital, o primeiro cliente que se adiantar no processo dessa criação de base de intenções, de criação de base de inteligência artificial nessa comunicação, vai transformar realmente os serviços do seu hospital. Essencialmente, isso não agrega valor na visão do nosso cliente. O que agrega valor não por ser atendido por uma pessoa, entendam isso. O que vai agregar valor é a velocidade do atendimento, é o cuidado na hora que ele chegou na sessão, é o modelo de atenção, né? É o modelo de caminhamento pós-consulta, esse acompanhamento ao longo do tempo, a experiência não retrocede. Hoje, nós somos pessoas que usamos de tecnologia, gostamos de tecnologia diariamente. Até uma televisão, se a gente dê uma usabilidade ruim, a gente reclama, né? E nossos clientes não são diferentes disso. Então, nós temos que oferecer e não podemos subestimar a inteligência deles. A experiência não retrocede, então eles vão nos cobrar a mesma entrega que nós hoje solicitamos como pessoa para outras empresas. Obrigado, gente. Mais uma vez, eu estou à disposição. Para finalizar, eu também queria agradecer a participação, mais um evento aí, junto com a Healthcare, Haroldo e o Emerson. Pode falar, Daniel. Dizer que estamos disponíveis para trocar experiências com quem precisar de alguma informação, tá? Acredito também que nossa evolução, transformação, depende muito mais daquilo que nós temos como alinhamento estratégico das nossas instituições. Não adianta ninguém buscar uma solução que não está alinhada com o negócio, porque fatalmente vai ser um investimento. E aí, voltando para a pergunta que a Ana fez logo no começo, como é que a gente consegue viabilizar orçamento para esse tipo de investimento?
Então, está muito bem alinhado com a estratégia do negócio. Então, isso favorece muito a aprovação dos orçamentos, porque a gente consegue demonstrar esse retorno do investimento, que, como o Emerson falou, às vezes esse retorno do investimento ninguém enxerga, né? A gente consegue demonstrar isso depois de muito tempo do quão nós conseguimos engajar os clientes, né? Naquela plataforma que foi disponibilizada, por exemplo, ou naquele tipo de atendimento automatizado que foi entregue, né? E aí, assim, a gente consegue demonstrar que esse investimento vale a pena. Então, alinhar a estratégia é muito importante. Outro conceito que a gente tem discutido bastante aqui é comparar quem é que gosta de ligar para qualquer central de atendimento e ficar ouvindo aquela musiquinha, ou então você é o X da vez, né? Então, não ache que colocar um atendimento no atendimento através do WhatsApp vai ser muito diferente disso. Se você não acompanhar, não dimensionar bem a equipe, não houver um acompanhamento de treinamento muito próximo das pessoas, vocês vão ver que o cliente também vai passar a não usar esse canal e isso vai cair em desuso e você vai simplesmente achar que não é uma boa solução, né? Então, como qualquer outro caminho, se a gente não estiver presente acompanhando, e eu não falo na área de TI, é a área de negócio acompanhando junto conosco, né? A gente entender as dores e como podemos melhorar isso, tanto para o back-office, como para a experiência do nosso cliente. Esse é o caminho que certamente nos trará aí grandes evoluções nesse processo de transformação digital. Tá? Obrigado e até a próxima. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso o nosso encontro, gostei demais. Fiquei muito feliz com as notícias, com as novidades. Fiquei muito feliz, Daniel, com o depoimento da sua instituição. O que você colocou é muito importante, não é investir por investir, é investir com direcionamento, né? Fazendo o melhor, buscando aliar processo com tecnologia para entregar valor para o paciente e valor para a instituição, né? Isso é muito bom. Então, gente, agradeço a participação de todos, né, pela disponibilidade e por estarmos aqui, e ficamos até a próxima mesa, que amanhã a gente vai tratar de um outro tema, a gente vai falar também de automação nos processos assistenciais. Muito obrigada a todos.